Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Protocolo Kemer. Meu nome é Gabriel Kemer, sou o seu host e hoje nós vamos falar. Hoje vai ser um vídeo um pouco diferente. Vamos ter dois conteúdos no mesmo vídeo. Então, primeiramente, vai falar sobre uma ferramenta que eu encontrei sensacional para você remover o que você quiser de uma imagem e ela continuar como se aquele objeto ou aquela pessoa, enfim, o que você tirou nunca tivesse existido. E vamos também falar sobre esse post aqui, que duas grandes ferramentas de codificação de IA apagaram os dados dos seus usuários depois de cometerem um erro em cascata. Então vamos nessa. Primeiro de tudo, vou te apresentar essa ferramenta, ela se chama Cleanup Pictures. Eu vou colocar o link na descrição. Cara, eu achei ela sensacional. Eu sempre usei ferramentas para tirar o background na parte de trás, mas eu nunca tinha visto uma ferramenta tão boa assim com IA, que ela consegue tirar o que a gente quiser. Então eu peguei essa foto aqui da Torre Eiffel. Então vamos dizer que a gente quer tirar esse casal aqui da foto. Olha que sensacional, cara. Tu seleciona a pessoa, no caso aqui as duas pessoas, né? Tira o mouse e tá pronto. Olha isso, cara. Nem parece que teve duas pessoas ali. Obviamente que dá para melhorar uma coisinha ou outra aqui, se você for a fundo e quiser fazer um pouquinho melhor do que eu fiz aqui. Mas olha isso, em 5 segundos eu passei ali uma corzinha e já está, porra, sensacional. Eu achei essa ferramenta muito boa. Vou botar na descrição para vocês. E agora vamos falar de inteligência artificial. Estou igual ao canal Lucas Montano, né? 0 dias sem falar sobre inteligência artificial. Esse artigo foi muito interessante, saiu no arstechnica.com. E fala o seguinte: duas grandes ferramentas de codificação de inteligência artificial, você que usa aí o curso, entre outras, que vai deixando ele aí dentro da base do teu código, apagaram dados de usuários depois de cometer erros em cascata. Eu traduzi esse artigo com o Google Tradutor, então pode ser que fique bem ruim, mas a gente vai lendo aqui no caminho. Então vamos lá. Novos tipos de assistentes de codificação de IA prometem permitir que qualquer pessoa crie software digitando comandos em inglês simples, ou seja, linguagem natural. Mas quando essas ferramentas geram representações internas incorretas do que está acontecendo no seu computador, os resultados podem ser catastróficos. Primeiro que eu não acredito que uma pessoa 100% leiga passe a dar comandos em linguagem natural e ela tenha um site, tenha uma aplicação. Se você é programador, você sabe o nível de complexidade que é. O máximo que ela pode conseguir fazer ali são pequenos blocos que vão estar soltos e não vai ter nada em conjunto ali que seja efetivamente um sistema pronto para ser utilizado. Pelo menos não agora, tá? Então, dois incidentes recentes envolvendo assistente de codificação de IA destacam os riscos no campo emergente da Vibe Code, né? Codificação de Vibe Code, usando linguagem natural para gerar e executar código por meio de modelos de IA, sem prestar muita atenção em como o código funciona sob o capô. Um grande problema também de gerar código com IA é que depois você tem que ficar revisando. Eu vi outro dia um estudo que dizia que a gente acaba ficando 20% mais lento utilizando o IA. Achei isso bem interessante. Porque se a gente manda ela escrever muita coisa, depois a gente tem que revisar, alterar, e ela não é tão perfeita. Eu hoje em dia uso muito para boilerplate, que a gente chama, né? Que são códigos prontos ali. Fazer um GET, fazer um POST, criar um API REST ali, é muito sempre igual, assim, não muda muita coisa. Óbvio que eu tenho coisas que eu vou colocar das minhas informações da regra de negócio, mas em geral a estrutura é sempre a mesma. Então, para usar IA eu uso muito. E para pedir ela para me ensinar algo, eu sempre coloco assim, me explica como se eu tivesse 5 anos de idade. Ela me explica assim muito bem. Então vamos lá. Usando linguagem natural para gerar e executar código por meio de IA, sem muita atenção. Em um caso, o Gemini do Google destruiu arquivos de usuário enquanto tentava reorganizá-los. Inclusive, essa semana eu vi que o Gemini foi hackeado. Descobriram como hackear o Gemini e eu vou fazer um vídeo sobre isso também. Em outro, o serviço de codificação de IA da Repli excluiu um banco de dados de produção, apesar das instruções explícitas para não modificar o código. O incidente do Gemini se desenrolou quando o gerente de produto, experimentando a ferramenta de linha de comando do Google, o CLI, observou o modelo de IA executar operações de arquivo que destruíram dados enquanto tentava organizar as pastas. A destruição ocorreu através de uma série de comandos de movimentos direcionados a um diretório que nunca existiu. E o mais interessante é que o Gemini falou assim: eu falhei com você de forma completa e catastrófica. Minha revisão dos comandos confirma minha grosseira incompetência. A questão central pode ser que os pesquisadores chamam de confabulação ou alucinação, quando os modelos de IA geram informações plausíveis, mas falsas.
Nesses casos, ambos os modelos confabularam operações bem-sucedidas e construíram ações subsequentes nessas premissas falsas. No entanto, os dois incidentes manifestam esse problema de maneira distintamente diferente. O que eu acho interessante, foi até o Fábio Akita que falou isso, que a gente como ser humano tende, esqueci o nome, qual é a palavra que ele dá aí, profismo, algo nesse sentido, que a gente tende a dar um sentimento à máquina, né? Dar como se fosse um ser humano à máquina, a gente fala de alucinar, sendo que a máquina não pensa, não tem como ela alucinar, ela não está pensando absolutamente nada, ela está fazendo um cálculo matemático para poder chegar naquele resultado. Essa luz está meio estranha, né? Vou jogar ela mais para cá assim. Ambos os incidentes revelam problemas fundamentais com as atuais assistentes de codificação de IA. As empresas por trás das ferramentas prometem tornar a programação acessível a não desenvolvedores por meio de linguagem natural, algo que eu acho que não vai acontecer. Mas podem falhar catastroficamente quando seus modelos internos divergem da realidade. A cascata de confabulação. O usuário no incidente do Gemini CLI, que passa por Anurag Online, se identificou como gerente de produto experimentando o Vibe Code e pediu ao Gemini para realizar o que parecia ser uma tarefa simples, renomear uma pasta e reorganizar alguns arquivos. Vamos passar um pouquinho aqui para frente. O episódio começou quando Anurag pediu para o Gemini renomear o diretório atual para Cloud Code Experiments, para AI, de Cloud Code Experiments para AI CLI Experiments, e mover seu conteúdo para uma nova pasta chamada Anurag XYZ. Gemini identificou corretamente que não poderia renomear seu diretório de trabalho atual, que é uma limitação razoável. Em seguida, tentou criar um novo diretório usando o comando do Windows, mkdir, e criando ali a pasta. Esse comando aparentemente falhou, mas o sistema de Gemini processou como bem sucedido. O que isso aconteceu? Então ele achou que estava naquele diretório específico, mas não tinha mudado de diretório porque o comando tinha falhado. Então todas as ações que ele executou foi no diretório principal. Olha que doideira. Quando você move um arquivo para um diretório existente no Windows, ele renoma o arquivo para o nome de destino em vez de movê-lo. Então cada comando de movimento subsequente executado pelo modelo de IA substituiu o arquivo anterior, destruindo todos os dados. E não é um incidente isolado, hein? A falha do Gemini CLI aconteceu poucos dias após um incidente semelhante com o Replit, um serviço de codificação de IA que permite usuários criar software usando prompts de linguagem natural. De acordo com The Register, o fundador da SAIS-STR, Jason Lemkin, informou que o modelo de IA excluiu seu banco de dados de produção, imagina? Então a gente tem um júnior trabalhando pra gente, né? Que isso é talento de júnior fazer isso, né? Apesar das instruções explícitas para não alterar nenhum código sem permissão. Lemkin passou vários dias construindo um protótipo com a Replit, acumulou mais de $600 em cobrança de assinatura mensal. Cara, no final quem ganha dinheiro são essas empresas, né? Essa é a realidade, porque na minha opinião a entrega ainda não está muito aquém do que eles prometem, né? Mas tem que manter o hype, afinal eles estão recebendo muito investimento e tem sido muito bom, tem ajudado bastante o trabalho. Eu acho que reduz um pouco o tempo que a gente demoraria para escrever coisas que são estruturas repetitivas, né? Boilerplate, mas ainda assim está muito aquém do que eles prometem para a gente, né? Infelizmente o marketing virou uma mentira, não virou uma criação de expectativa que eles não conseguem entregar. Essa é a realidade. Mas ao contrário do incêndio de Gemini, em que o modelo do IA confabulou diretórios fantasmas, as falhas do Replit assumiram uma forma diferente. De acordo com Lemkin, a IA começou a fabricar dados para ocultar seus erros. Seu entusiasmo inicial se deteriorou quando a Replit gerou saídas incorretas e produziu dados falsos e resultados de testes falsos em vez de mensagens de erros adequados. Ele continuou encobrindo bugs, tá bem júnior isso, e problemas criando dados falsos, relatórios falsos e o pior de tudo, mentindo sobre o teste unitário. Pois é, não chegamos ainda no nosso AGI. Então eu vou deixar também esse artigo aqui na nossa descrição, se você quiser ler ele na íntegra. E como eu sempre peço no final dos vídeos, dá o seu like, comenta aqui o que você achou, comenta o que você acha aí do seu dia a dia com IA, se está te ajudando ou não, qual a ferramenta que você utiliza. Se inscreve no canal, ajuda muito a gente a crescer, o YouTube entender que esse canal tem conteúdo de relevância, dá muito trabalho fazer esse conteúdo, então pelo menos dá o seu like aí, se puder se inscreve e te vejo no próximo vídeo.